Então tá, vamos ver se o que eu falei no vídeo anterior faz sentido, porque eu não tenho nada programado pra falar nesse daqui. Só que o Gabriel do passado disse que as paradinhas elas surgem no momento, né? Então, vamos ver se esse cara sabe das coisas. Acabou a introdução, pelo amor de Deus. Minecraft. Quem não gosta de Minecraft? Se você fala que prefere Terraria, você tá errado. Mentira, eu só não sei como jogar mesmo, eu nunca joguei muito Terraria não. Mas eu sinto que se eu jogasse, eu ainda ia preferir Minecraft, cara. De repente pela memória afetiva e nostálgica que eu tenho com o jogo. Mas então, por onde que eu começo? Acho que pelo começo, né? Eu comecei a jogar Minecraft criancinha, como a maioria das pessoas, né? E eu não sabia jogar online. Uma amiga minha tinha até me convidado pra jogar, só que por alguma burrice minha eu não consegui me conectar no servidor. Mas depois eu comecei a jogar online. E a primeira vez que eu consegui me conectar num servidor, nossa, foi uma felicidade tremenda, sabe? Ou a primeira vez que eu consegui me conectar, tipo, no servidor dessa amiga minha. Tipo, via Hamashi, eu acho que era na época, né? Hoje em dia o pessoal tá mais pro Radmin VPN, de repente, sei lá. VPN? É VPN, né? Sei lá. Mas então, tipo, sabe aqueles caras de... Tem um programa que tu deve conhecer, eu não lembro o nome. Que é um cara, tipo, ele é largado numa ilha sozinho. E daí ele só fica com uma câmera pra ele gravar os momentos lá. E daí ele tem que ficar, eu não sei se é 1 mês, 2 meses, eu não sei quanto tempo que ele tem que ficar sozinho nessa ilha, tentando sobreviver. Só que daí ele fica tanto tempo sozinho, que quando ele volta, eu acho que eles buscam ele de helicóptero nessa ilha, né? E daí quando ele sobe no helicóptero, ele tava muito tempo sem ver ninguém, entendeu? Aí ele não para de falar, sabe? Ele vira um papagaio mesmo. E daí eu acho que ficou algo semelhante com eu no Minecraft a primeira vez que eu entrei no servidor, que eu acho que foi esse da minha amiga. Eu nunca tinha visto um player humano antes no Minecraft. Aí eu fiquei, caraca, novidade, né? Aí eu fiquei enchendo o saco dela, batendo nela, sabe, com a mão, enquanto ela tentava minerar. E daí ela falou, para de encher o saco, cara. Vamos jogar certinho, vamos jogar bonitinho aqui. Mas eu acho que desde pequeno eu sempre tive esse lado de avacalhar com as coisas e de trollar, mano. Aí eu continuei enchendo ela. E daí depois eu comecei a jogar em servidores online. Skywars, Hunger Games. Hunger Games é melhor do que Skywars, cara. É muito bom e ele é melhor do que Skywars. É um dos melhores minigames. Tipo, Hunger Games, pro pessoalzinho que é da geração Free Fire, né? Ele é tipo o Battle Royale do Free Fire, né? Só que no Minecraft. Hunger Games traduzindo, fica o quê? Jogos de fome, né? Aí todo mundo é solto naquele mapa, né? E daí tem tipo uns 2, 3 minutos que tu não consegue bater nos outros players. E daí tem gente que forma parceria, tem gente que joga sozinho. Daí tu tem que coletar recursos e matar os outros. E daí o último que sobreviver, vence. Só que daí o mapa vai diminuindo conforme o tempo passa. Aí isso obriga os players a, né, saírem na porrada. E eu gostava muito desse modo, cara. Ele é muito divertido. Outro modo que eu sinto muitas saudades é o Vampire Z, sei lá como é que fala. Que tinha no Craftlandia. Não era Craftlandia. Craftlandia Minigames, no caso. Eles fecharam... Cara, era o melhor servidor. O melhor servidor de Minecraft. Mas eles fecharam. Infelizmente. Gostaria muito que voltasse. E daí no Vampire Z, tipo... Digamos que tinha, sei lá, 15 players. E daí 2 deles eram vampiros, né? Começava com 2 vampiros, por exemplo. E daí esses 2 vampiros, eles começavam a ir na caçada dos players. E daí os players, eles se juntavam pra tentar não morrer pros vampiros. Só que ficava cada vez mais difícil. Até porque os vampiros conseguiam comprar itens, tipo de invocar zumbi, né? E daí geralmente eram uns mapas que tinham umas casinhas, né? E daí os players, eles se refugiavam nessas casinhas. Só que o que acontece? Os vampiros, eles eram invisíveis. Só que eles davam muito pouco dano. Tipo, era uma lágrima de Ghast, eu acho, né? Que era a arma deles. E daí dava só meio coração de dano. Mas tu podia comprar a pepita de ouro, que daí dava 1 coração de dano. Esses itens eram meio que pra simbolizar, né, o dente do vampiro. Então era meio difícil de matar um player, mas eles tinham a vantagem da invisibilidade. Só que o player, né, ele te matava em, sei lá, 3, 4 tapas, né? Porque eles tinham uma espada decente. E alguns tinham até armadura. Só que tem um porém, né? Tu sabe como é que o vampiro funciona? Sim, tu sabe. Ele morde a pessoa e daí ela vira um vampiro também. Entendeu? Se um dos vampiros conseguisse matar um player, aí esse player viraria vampiro. Aí o que acontecia? No início do jogo tinha muito player e pouco vampiro. Aí ficava muito difícil para os vampiros e muito fácil para os players. Só que sempre tinha uns idiotinha que morria primeiro, né? Um pessoal que jogava meio mal, né? E daí eles viravam vampiros. E daí tinha mais vampiro e menos player. Cada vez mais
vampiro e cada vez menos player. Imagina isso no final do jogo, quando restava tipo só tu e daí tinha, sei lá, 13 vampiros correndo atrás de ti. Era uma loucura, cara. Tu tinha que sair correndo e rezar pro tempo acabar logo, né, pra tu vencer. Mas eu adorava esse modo, tá? Ou também tinha aquele que era, acho que era Spliff, que tu ficava cavando, ficava destruindo os blocos, né, ao redor. E daí ia ficando com cada vez menos piso, né, para as pessoas pisarem. Aí o último que sobrevivesse e o último que caísse era decretado o vencedor. Só que, eu me diverti muito, sabe, jogando Minecraft Online. Nesse Craftlandia Minigames, pra caramba, sabe, eu adorava. Inclusive, se esse servidor voltar algum dia, eu com certeza vou jogar. Ou se tiver algum parecido, se tiver, por favor, me recomendem nos comentários, cara. De repente a gente jogar junto por causa, sei lá. Tô até com saudade, na verdade, de jogar Minecraft, cara. Só tô à procura de um servidor bom pra jogar, né? De preferência brasileiro. Mas então, apesar de eu me divertir bastante, tinha um problema que vocês conhecem muito bem e eu não preciso falar qual é. Todo mundo que jogava Minecraft online sabe do que eu tô falando. Os famosos hackers. Pois é, o Minecraft ele não tem um sistema anti-cheat por padrão. São os servidores que tem que implementar. Só que geralmente as implementações deles são mal feitas ou até inexistentes. O máximo que eles colocam é você não consegue voar no nosso servidor. Grande coisa. E por conta disso, muitas das coisas do Minecraft elas são processadas do lado do cliente e não do servidor, né? No computador da pessoa mesmo. E daí os hackers eles conseguem manipular esses dados para obter vantagens no jogo. Por exemplo, o famoso Kill Aura, que tu consegue bater até de costas se tu quiser, né? Também tem o Fly, tu sabe o que é Fly voar, né? Free Can, Bow Aimbot pra tu mirar com arco, Auto Soap, né, pra tu beber as sopas automaticamente. E, cara, os servidores de Minecraft, eles são infestados de hackers até hoje em dia. E isso tira muito a graça do jogo para os players honestos. E daí, por conta disso, muitos deles acabam começando a usar hack. Tipo, eu acho que tu acaba tendo mais frustração do que diversão, né? Se a cada 3 partidas que tu joga, uma pelo menos tem um hacker desgraçado que vai matar todo mundo e vencer facilmente e não tem o que tu fazer contra ele. Mas tá, eu não vou dizer que eu comecei a usar hack porque os hackers eles estavam estragando o jogo e daí eu decidi me vingar deles. Não, eu era uma criança e eu queria me divertir no joguinho, simplesmente isso, tá? E era mais divertido com hack. Aí quando eu consegui instalar o hack pela primeira vez, cara, foi muito divertido. E daí depois disso, quase sempre eu ficava com o hack ali, quando eu ia jogar Minecraft. Só que assim, né, às vezes você é banido, muitas vezes você acaba sendo banido depois de um tempo. Ah, mas se os hackers são banidos, então não tem problema, né? Então, tem, porque é muita gente entrando de hack no servidor, pessoas novas, ou, mesmo se tu for banido por IP, muda teu IP, cria uma nova conta, acabou. Só botar um nick diferente e ser mais cauteloso da próxima vez. Aqueles hackers maluco que não tem nenhum pudor, eles são banidos até que rápido, cara. Só que tem alguns que tem um pingo de noção que eles dão uma escondida, uma camuflada. E daí eles são mais difíceis de pegar. E continuam estragando o jogo também, né? E eu acho que tu sente, sabe, quando tu tá jogando contra um cara que ele tá de hack. Mesmo se ele estiver fazendo isso daí de ser mais sutil, a gente sente que tem um negócio errado ali, né? E na verdade dá até pra tu programar o hack pra ele ser mais sutil. Por exemplo, que o Aura tendo uma range menor, tipo, não sendo 360 graus e nem batendo a 6 blocos de distância do cara. Eu já consegui passar bastante tempo num servidor sem ser banido. É só tu saber quando ativar e desativar o hack, né? E se não tem filmagem, ninguém gravou tu, ou não tinha nenhuma DM por perto te vigiando, as acusações geralmente elas caem em descrença, né? E daí geralmente o ADM não vai ficar te vigiando pra ver, não, será que esse cara tá de hack mesmo? Vamos ficar olhando pra ele. Daí o assunto morre ali mesmo. Mas então, naquele spliff lá que eu falei, eu usava um que eu citei agora há pouco, né, que é o Free Can. O que o Free Can fazia? Ele tirava a tua... Era como se a tua alma saísse do teu bonequinho do Minecraft. Daí tu conseguia, tipo, olhar em volta, sabe? Tu conseguia andar pelo mapa, só que era só o teu fantasma. Ninguém via esse fantasma, era como se tu ainda estivesse ali. Teu boneco ainda tá ali. Mas tu conseguia olhar ao redor. Isso daí era bom pra, tipo, tu olhar dentro de parede. Olhar lugares que tu não conseguia enxergar antes. Só que tem um porém. Quando tu usava o Free Can, tu também não caía. Entendeu? O teu personagem, ele ficava parado, sabe? Travado. E isso era útil no Spliff. Por motivos óbvios, né? Se eu não caía, não tinha como eu perder. Só que eu usava esse hack também
pra incrivelmente atravessar paredes. E são poucas pessoas que sabem isso que eu vou falar agora. Na verdade, talvez eu seja o único. Ó, informação exclusiva aqui pra vocês. Se tu chega perto de uma porta, por exemplo, no Minecraft, que tá fechada e tu não consegue abrir, por exemplo, por direitos de propriedade, né, de um outro player, tu consegue, e daí tu, por exemplo, tu tenta quebrar essa porta e ela não quebra, né? Tipo, tu quebra e daí ela volta. Tu pode ficar tentando quebrar ela e daí tu aperta pra ir pro Frican e daí tu volta. Tipo, é assim, ó, tu quebra a porta e daí tu caminha um pouquinho pra frente, que tu consegue caminhar um pouquinho pra frente antes da porta voltar. Só que daí sem o Fricão, o que acontece? A porta, ela volta e daí tu vai pra trás. Ela impede a tua passagem, só que se tu usa o Frican, ele te trava. Tu fica travado no meio da porta. E daí tu usa o Frican, aí volta rapidamente por tipo 0,1 segundo e caminha mais um pouquinho pra dentro. Porque tu tá no meio da porta, então tu consegue caminhar mais pra dentro. Só que daí tu tem que voltar pro Fricance, bem rapidão, senão tu vai voltar, né, pra fora da porta. Daí tu faz isso algumas vezes, e daí parabéns, tu bugou e entrou dentro do terreno. Isso aí, tu atravessou uma porta. Isso era bastante útil pra matar players, por exemplo. Ou destruir uma propriedade. Colocar TNT, sei lá. Mas aqui, ó, uma coisa que eu gostava muito de fazer, cara. E naquele servidor que eu não sei se alguém aqui já jogou, provavelmente não. Mas era o Minecraft Vício. Eu adorava muito aquele servidor, sério. Porque ele era um servidor survival. E ele era bem feito, sabe? Tinha a mina lá que tu conseguia minerar e tal. E daí tu tinha as tuas propriedades, que daí era um outro lugar. Cara, eu não sei, mas ele era muito bom, tá? Só que, o que eu fazia? Tinha, né, os lugares pra tu minerar. E daí tinha o comando, que eu acho que era /TPA. E daí tu digitava /TPA e o nome do player. Só que eu mandava pedido de teleporte pra eu me teleportar pro player, pra todo mundo, até alguém aceitar. Só que daí quando alguém aceitava, o que eu fazia? Eu matava o player automaticamente, se ele tava numa região com PVP ativado? Não. Eu era um pouquinho mais esperto que isso. Eu marcava checkpoint, que era /set_home. Por quê? Porque daí eu conseguia voltar, sem pedir TPA de novo, pra onde aqueles players estavam. E às vezes eles aceitavam o TPA cheio de itens. Por exemplo, full diamante ou full ferro, com um baú ali perto. Um monte de coisa, cara, um monte de item. Então o que eu fazia? Eu ia lá onde eles estavam, né, pedia o TPA e eles aceitavam. Viam que era uma pessoa tipo sem nada mesmo. E daí muitas vezes eles me matavam. Matou o noob, né? Ou matou o noob sem nada. Mas o que eu fazia? Eu também tinha um baú. E daí, só que em um dos meus checkpoints que eu tinha marcado antes, uma do meu set home. Dava pra ter vários set homes. E daí eu ia lá pra minha casinha e eu me enchia de armadura às vezes, ou uma espada, né, boa. E daí eu voltava pro set home onde eles estavam, sem precisar da permissão deles. E isso com o hack ativado, que o aura estralando, né? Aí eu ia lá e matava os 2. Ou 3. Sei lá, eu matava todo mundo e roubava tudo. E era muito divertido, cara. Eles começavam a me xingar. Eu, inclusive, eu não lembro se eu cheguei a ser banido por isso, eu acho que eu fui. E aí na justificativa eles disseram: você foi banido por motivo TPA kill. Cara, eu não gostei desse motivo, eu discordo dele, sabe? Eu só não acho que é um motivo bacana pra ban, sabe? Não é um que eu colocaria. Porque eles que estão sendo idiotas de aceitar TPA de um desconhecido, eles não sabem das minhas intenções, e eles aceitam em uma zona cheia de recursos deles, e com PVP ativado, uma zona de risco, pode dar merda. É só eles usarem a cabeça. Só que eu acho que algum deles foi lá chorar pro ADM por causa disso que eu tava fazendo, e daí o ADM ele me baniu. Pois é, vamos proteger aqui os players da irresponsabilidade deles, porque se a gente deixar esse jogador aqui à solta, podia me banir por hack, beleza. Mas por isso, cara, eu não acho legal não. Não é proibido matar os caras ou roubar eles. Isso daí faz parte do jogo, isso daí faz parte da gameplay do servidor. Acontece o tempo todo. Mas não, ficar dando TPA pras pessoas pra matar elas, aí não pode. Eles que estão sendo irresponsáveis. Porque tu não deixa eles assumir as consequências das ações deles, em vez de aceitar o choro deles pro ADM. Ele me matou, ele roubou todos os meus itens e me pediu TPA pra me matar. Aí eu aceitei porque eu sou burro e aí ele tá errado, eu quero banir ele, né? Amadureça e tenha bom senso. Isso daí, inclusive, é um treino pra vida, né? Tipo, essas criancinhas aí que jogam Minecraft.
Não é pra tu confiar em todo mundo que aparece, nem mesmo no Minecraft, tá? Senão você vai perder teus itens. Simples assim. Mas eu também tava 3 passos à frente de todo mundo, cara. Porque o cara ali podia me banir, só que eu não tinha uma conta. Eu tinha 2. Uma conta que podia ser banida e que se dane, e a outra que tava no meu nome com as minhas propriedades. Aí eu guardava todos os meus itens nessa conta principal, e a outra conta ela só tinha permissão do terreno. Então eu ainda continuava com a propriedade da principal. E daí era só eu criar uma nova conta quando essa secundária fosse banida e dar permissão pra ela pros meus terrenos, pra eu poder guardar os meus itens lá e pegar os itens de lá. E isso era um negócio meio difícil de rastrear, né, cara? Como que eles iam imaginar que essas 2 contas pertenciam à mesma pessoa? Ou, na verdade, por que carambolas eles iam investigar alguma coisa assim? Nem faz sentido, né? É só um joguinho de blocos pixelados. E os caras vão fazer um xadrez 4D em cima disso. Enfim, esse servidor aí que eu tava falando, né? Que eu fazia esse negócio de TPA kill. Ele começou se chamando Minecraft Vício e depois mudou pra Minecraft Mania por motivos óbvios, né? É mais family friendly. Senão as mães elas vão ver, é vício, Minecraft Vício. Não pode. Que nem as cartas de Yu-Gi-Oh! Do capeta, sabe? Aí Minecraft Mania é mais amigável. Mas daí depois fechou e parece que virou uma loja de roupa, de utensílios, né? De produtos de Minecraft, sei lá. Eu só sei que muito tristemente o melhor servidor fechou. Os 2 melhores servidores fecharam, cara. Esse e o do minigames do Craftlandia. Isso é muito triste. Bom, alguma hora eu pretendo voltar, né, a jogar Minecraft. Talvez agora mesmo, depois de terminar de editar e postar esse vídeo. E daí, de repente, eu tava pensando em fazer alguns conteúdos trollando, sabe? Enchendo o saco da galera, matando, roubando. Eu acho que isso daria um conteúdo legal. Que nem ficou bem legal aquele meu vídeo de Anivia trollando, sabe? O primeiro que eu fiz, no caso. Eu acho que isso é um negócio que não tem tanto assim no YouTube, né? Ou pelo menos no YouTube brasileiro, sei lá. E podia até ser um nicho a ser explorado, né? Agora que eu tô com o meu PC gamer fodão. Que maravilha, né, cara? Ter um PC bom, né? Agora eu consigo me dar o luxo de gravar eu jogando. Antes, nem gravando, cara. Tipo, se eu abrisse o Minecraft no meu computador antigo, que era um i3 2310M, segunda geração do i3, uma maravilha, nossa. Aqui, se eu abrisse o Minecraft naquela torradeira, o Minecraft ia travar, ia ficar tipo a 7 FPS, a 10 FPS, alguma coisa assim. E agora imagina gravando, né? Aí o que eu fazia? Eu instalava o Ubuntu no meu computador antigo, porque por algum motivo, no Ubuntu eu conseguia rodar o Minecraft a 60 FPS. Se alguém conseguir me explicar o porquê disso, eu tô curioso, na verdade, cara. Eu acho que outros jogos, de repente, têm esse mesmo impacto, né? Então, de repente, se tu tem um PC muito ruim e tu quer jogar jogos, às vezes eles podem rodar muito melhor no Ubuntu ou em alguma outra distribuição Linux. Tem o Linux Mint, né, que é um pouquinho mais parecido com o Windows, a interface gráfica. E, aliás, falando em Linux, uma hora eu quero também fazer um dual boot aqui de novo, porque, sei lá, porque é legal usar Linux, simplesmente isso. Aí eu colocaria o Ubuntu, no caso. Mas, enfim, tá aí a minha ideia que eu pretendo futuramente fazer, que eu acho que vai ficar um negócio bem bacana, tá? Uma parada divertida que eu gostaria de assistir também. Que é um pouco do que o Rodil faz, por exemplo, né? Só que ele meio que joga mais ou menos sério, ele humilha os oponentes dele, sabe? Destrói os caras. Só que ele fica zoando no chat, sabe? Escreve errado e tal. É muito engraçado, é divertido pra caramba. Se tu gosta de um conteúdo assim, meio de trollagem, o Rodil é bacana, né? Pra League of Legends e tal. O cara é carismático. Mas daí eu faria um negócio realmente, sabe, trollando e enchendo o saco da galera. Seja no Minecraft, seja no League of Legends, seja em outros jogos. Aonde tiver como trollar e for divertido a trollagem, tem meu interesse em ser feita. Tá aí o spoiler pros próximos capítulos do anime do Gabin. Obrigado por me assistir até aqui. E se tu viu até aqui, comenta Herobrine. Have you seen the Herobrine? Lembra dessa música? Tchau, tchau.